Esquerda e direita são as duas faces de uma mesma moeda. E, por ser assim no Brasil, os homens de bem foram adquirindo repugnância pela atividade política. Foram se afastando e dela então se aproximaram aqueles que pertencem à escória da sociedade. Os mal-dotados, os incompetentes, os incultos, os hipócritas, os aproveitadores, os que viram e veem na política um excelente meio de vida fácil. E é por tudo isto que estamos nesta situação de desgraça, de miséria cultural e falta de esperança. Esta é a realidade da política brasileira. Deixa essa porra aí! A gasolina baixou, é Bolsonaro! Deixa essa porra, eu vi um vídeo já derramando! É derramar! Deixa! Gasolina baixou! Não, para nada! Deixa derramar! Deixa derramar! Lava o Deus, lava Ai, que miséria! Isso aqui não é droga! Isso aqui é alegria! Isso aqui é felicidade agora! Porque Lula voltou! E o ano que isso caiu por terra! O etanol caiu! E a gasolina também caiu! A única coisa que eu sei fazer direito é defender meu presidente. Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Sempre falou, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Os partidários de Lula prometeram uma vigília permanente e apostam em uma rápida mudança de jurisprudência que permita soltá-lo. Alguns integrantes do movimento derrubaram as grades laterais do Congresso Nacional e avançaram em direção ao prédio. Segundo a PM, 30 policiais foram feridos, sendo 8 com gravidade. Domingo, 8 de janeiro de 2023. O mundo para tentar entender o que acontece em Brasília. É o povo que mandou essa porra! Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se puder apagar uma luz da casa, apague, peço por favor. Não use elevador. Tomar banho é bom, mas se puder tomar um banho frio, é muito mais saudável. Ajude o Brasil. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada, é para ser verdadeiro. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. O que você, brasileiro de esquerda e de direita, está fazendo nesse momento é a maior cagada da história desse país. Nós temos um país absolutamente tomado por políticos bandidos de todos os lados. Sempre foi assim. E na medida que vocês se dividem e blindam 100% de um lado e 100% do outro, vocês estão mantendo os dois na briga pro resto da vida. Porque vocês não estão mais dispostos a mudar de ideia e nem olhar pro outro lado. Vocês estão realizando o sonho da vida dos políticos. Qualquer cara de direita faz a merda que ele quiser, a direita vai defender ele. Qualquer cara de esquerda faz a merda que ele quiser, a esquerda defende ele. O Brasil nunca foi idiota nesse nível. Era 2014 e uma chama de esperança começava a brilhar no horizonte do Brasil. Parecia o início de um sonho, aquele momento em que o famoso gigante acordou. As ruas estavam tomadas por vozes que ecoavam, clamando por mudanças, por justiça, por um futuro melhor. A Operação Lava Jato havia exposto esquemas de corrupção que chocaram o país, e milhões de brasileiros saíram às ruas para protestar. Era um grito coletivo por um sistema público mais digno, por um país mais justo. E naquele momento, até o impeachment da então presidente Dilma Rousseff parecia ser um passo em direção a um novo começo. Mas nós só nos esquecemos de um pequeno detalhe. Aqui é o Brasil! O país do carnaval, do arrastão, do randandandan e do pancadão. O país que passa mais tempo celebrando a desordem do que promovendo a ordem. O país que idolatra bandidos, que romantiza a pobreza. O país que não tem sequer saneamento básico, mas que anda espalhando por aí que a favela venceu. Desculpa falar, mano. A favela venceu o caralho. O país onde sinônimo de ser uma mulher poderosa é ter uma bunda grande e saber rebolar. Você viu aqui? Isso aqui tem cara de russa, ó. No, God! O país de Oruan, Pablo Vittar e Podpah. Tipo assim, pô, tamo competindo, gente. O país do QI 83,
é ruim você ter um país que a média de QI é 83, sendo que você tem macaco que chega a 90 de QI. Quantos centavos tem R$1? 60. 60. 1000. 50, não é? 99? Eu não estou suportando mais. O país de Lula, Bolsonaro e de seus seguidores fanáticos que parecem mais com torcidas de futebol. Pessoas que não sabem o básico do básico sobre política, mas se preciso for, brigam até com amigos e familiares a fim de defender o seu ídolo do coração. E você olhando tudo isso de fora, se sentindo um estrangeiro em seu próprio país, se pergunta: quando, onde e como chegamos a isso? Essa sociedade onde os sensatos se tornam minoria, onde nos tornamos reféns de dois grupos de pessoas que apoiam sem questionar qualquer medida tomada por seu político do coração, e que se dizem tão diferentes, mas no fim do dia acabam sendo exatamente iguais. O discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, quando era deputado e eu era presidente. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu que não tinha precedente na história. Já dizia Nelson Rodrigues: os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. E você aí perdido no meio de toda essa bagunça, ainda carrega alguma esperança de que esse país vai melhorar? Eu não acredito mais. Se eu tivesse alguma esperança, o Brasil melhor, não vai rolar, Benjamin. Não vai rolar, irmão. Isso aqui é uma merda, vai terminar uma merda, vai piorar a cada ano. Nós estamos na mão de um bando de bandido. Caralho, o maluco é brabo. Bandidos esses que criaram um sistema que se retroalimenta, onde sabotam a educação, produzindo cidadãos incapazes de exercer qualquer pensamento crítico, tornando-os presas fáceis de discursos populistas e dependentes de assistencialismo. Desde o maconheiro estudante de artes até o tiozão do Zap compartilhando suas fake news, todos amam estufar o peito para explanar suas opiniões, mas nenhum deles tem a capacidade de enxergar que estão sendo vítimas do sistema que eles mesmos ajudam a manter. Sempre perdendo tempo discutindo com pessoas que nada podem fazer, enquanto aqueles que deveriam ser cobrados recebem os aplausos de seus fanáticos por qualquer medida tomada. O importante não é o que se faz, mas sim quem está fazendo. O que você achava dos gastos de cartão corporativo do Bolsonaro? Pura safadeza, parceiro. Só isso mesmo, só safadeza mesmo. O que você acha do Lula ter gasto mais nos primeiros 3 meses do Bolsonaro nisso? Ele gastou? Da hora. Isso. Após mais de uma década de governo PT, a Operação Lava Jato, comandada pelo então juiz Sérgio Moro, expôs as entranhas do poder, trazendo à tona um sistema de corrupção generalizada. Empresários como Marcelo Odebrecht e políticos da mais alta cúpula do PT como José Dirceu, Palocci e Guido Mantega eram peças centrais de um esquema bilionário. Mas ainda faltava o grande protagonista dessa trama, o chefe de todo o esquema. Esse desfecho, no entanto, estava reservado para um ato posterior. Sinceramente, eu estou assustado com a República de Curitiba. Com a imagem do PT totalmente destruída pelos diversos esquemas de corrupção expostos e parte de seus membros presos, a população iniciou um movimento espontâneo, que reuniu milhões de pessoas em protestos por todo o país. O pedido era claro e unânime: o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Segundo os institutos de pesquisa, foi a maior manifestação popular da história do país. Era o clímax de uma crise que havia começado nos bastidores do poder e agora tomava praças e avenidas, transformando-se em um movimento histórico. E após 13 anos no poder, o Partido dos Trabalhadores começa a ver o seu império desmoronar. É um acontecimento que vai marcar o ano em todos os livros de história. O mandato da presidente Dilma Rousseff começa a ruir pela força de milhões de brasileiros que vão às ruas em protestos gigantescos. Agora, com Dilma fora do poder e com a imagem do PT totalmente destruída, uma figura começa a se destacar no cenário político nacional. Essa figura atende pelo nome de Jair Messias Bolsonaro. De formação militar e parlamentar há 28 anos, com uma carreira política pouco produtiva, Jair Bolsonaro, com sua postura polêmica e combativa, viu sua popularidade decolar. Com um discurso que englobava família, combate à corrupção e liberalismo econômico, Bolsonaro saiu de uma simples piada para a principal figura de oposição à esquerda brasileira. Para muitos, Jair Bolsonaro já havia atingido ali o status de Messias prometido que veio para salvar o Brasil do tão temido comunismo. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! No dia 7 de abril de 2018, faltando 6 meses para as eleições,
Lula, já condenado em segunda instância, tem o pedido de prisão expedido pelo juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. No despacho em que decretou a prisão, o juiz Sérgio Moro fala em patologia protelatória. O ex-presidente estava no Instituto Lula, em São Paulo, quando teve a prisão decretada. Com Lula fora do páreo, o caminho fica ainda mais pavimentado para Jair Bolsonaro, já que seu oponente agora seria o detentor do título de pior prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad. Lembrando o nosso hino nacional, verás que um professor não foge à luta. Já em primeiro lugar nas pesquisas para a presidência de 2018, Bolsonaro vê sua vantagem ampliar ainda mais após ser esfaqueado na barriga em um ato de campanha na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sem a necessidade de comparecer aos debates no segundo turno devido às complicações causadas pelo atentado à sua vida, para todos aqueles que esperavam em Bolsonaro a tão sonhada mudança, só restava aguardar ansiosamente pelo grande dia. E ele então chegou. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. A Avenida Paulista ficou lotada com a comemoração dos eleitores do novo presidente Jair Bolsonaro. Vestidos de verde e amarelo, cores da campanha do candidato do PSL, eles ocuparam 2 quarteirões da avenida e fizeram muita festa. Jair Bolsonaro teve uma vitória expressiva aqui em São Paulo. Ele venceu em 631 das 645 cidades do estado. A gente está precisando de um país melhor, um futuro melhor para a gente, acho que para as pessoas, né? Hoje, do jeito que está, não dá para ficar. No dia 1º de janeiro de 2019, o Brasil se enche de esperança com a posse do novo presidente Jair Bolsonaro. Seria a primeira vez desde a redemocratização que nós teremos um presidente verdadeiramente de direita. Com Paulo Guedes no Ministério da Economia e Sérgio Moro, ministro da Justiça, as principais promessas de campanha de combate à corrupção e liberalismo econômico pareciam estar no caminho certo, mas só pareciam. Logo no início de seu mandato, seu filho mais velho e também eleito senador da República, Flávio Bolsonaro, passa a ser investigado pelo crime de peculato, que é o desvio de dinheiro público, as famosas rachadinhas. Com Fabrício Queiroz, peça-chave no esquema, preso e confessando as tais rachadinhas, Bolsonaro se vê acuado, passando a andar na contramão de suas propostas, fazendo parte dos acordos mais espúrios a fim de livrar seu filho e a si mesmo das investigações. Acordos esses tão nítidos e escancarados que começaram a gerar críticas pesadas até mesmo das pessoas mais próximas que ajudaram a elegê-lo, gerando até o pedido de demissão do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas não parou por aí. No decorrer de seu mandato, Bolsonaro acumulou uma lista imensa de traições, fazendo exatamente tudo ao contrário do que havia prometido em sua campanha. No dia 8 de novembro de 2019, após 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, Lula tem sua prisão revogada após o Supremo Tribunal Federal ter considerado a prisão em segunda instância inconstitucional. O tribunal também julga que Sérgio Moro foi parcial em suas condenações e devolve a elegibilidade a Lula. Mas o mais engraçado disso tudo é que Lula se tornou novamente elegível graças ao voto do ministro Cássio Nunes Marques, justamente o ministro indicado por Bolsonaro para a Suprema Corte. Com sua popularidade derretendo, Bolsonaro nem sequer escondia mais sua vontade de ter seu rival na corrida presidencial novamente, pois, segundo seus cálculos políticos, seria muito mais fácil vencer um Lula impopular e agora ex-presidiário. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Após ter sido praticamente varrido do cenário político nas eleições de 2018, o PT volta com força total, e agora conta com seu principal membro encabeçando a corrida presidencial de 2022. Quero ser presidente para mudar de novo a vida do povo. Sei. E agora no modo torcidas organizadas ativado, cá estamos nós de novo, diante de duas figuras bizarras que se provaram incapazes de administrar um condomínio, prontas para comandarem um país novamente. Então apertem os cintos, pois o que veremos a seguir mostra que de fato não há nada que não possa piorar. Passaremos a testemunhar uma eleição que inicia com uma promessa de picanha e termina com a invasão dos prédios dos três poderes, e que provou que no Brasil não há limites para o fanatismo.
Com Lula despontando em primeiro lugar nas pesquisas, Bolsonaro renasce um movimento de desconfiança no sistema de votação vigente, as famosas urnas eletrônicas. Com Bolsonaro, acreditem se quiser, convidando embaixadores do mundo todo para uma reunião com o intuito de expor as fraudes nas urnas brasileiras. Mas adivinha só, ele não apresentou nenhuma prova. Integrantes do governo me disseram que partiu do próprio presidente Jair Bolsonaro a ideia de convocar embaixadores para falar do nosso sistema eleitoral. Então, como já era aguardado, no dia 30 de outubro de 2022, o resultado da eleição confirmou o que as pesquisas apontavam, e Lula é eleito presidente da República pela terceira vez. Chupa que a cana é doce, meu filho. Com o resultado das urnas, bolsonaristas indignados começam um movimento que prova não haver limites para a estupidez. Caminhoneiros bloqueiam estradas e multidões se instalam nas portas dos quartéis com um pedido cômico: intervenção militar com Bolsonaro no poder. Manifestantes inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições e que continuam em frente a quartéis do Exército teriam pedido ajuda extraterrestre em busca de um golpe militar que tanto clamam. A rede de notícias falsas e os principais influenciadores do bolsonarismo trabalhavam para dar esperança aos fanáticos de baixo QI, com promessas de que Bolsonaro usaria o peso da sua caneta agindo em até 72 horas. Com provas de fraude eleitoral em mãos pela Auditoria do Exército, STM dá ao ministro Alexandre de Moraes 72 horas para explicar a manipulação jurídica do STM. A promessa era de que Bolsonaro usaria de mecanismos constitucionais como garantia da lei e da ordem ou estado de sítio para anular as eleições e, acreditem se quiser, prender os ministros da Suprema Corte. Jair Messias Bolsonaro resolveu agir. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Conseguimos estado de sítio! Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11! Mas como já era de se esperar, as 72 horas nunca chegaram. E no dia 1º de janeiro de 2023, numa quebra de protocolo com um teatro patético sobre inclusão, Lula é empossado como presidente. Mas lembra quando eu disse que aqui não há limites para estupidez, né? Pois é. 7 dias após a posse de Lula, no dia 8 de janeiro, os vovôs bolsonaristas com QI de primata têm uma ideia genial: invadir os prédios dos 3 poderes, vandalizar tudo e defecar na mesa do Xandão. Soa até cômico chamar isso de tentativa de golpe de Estado, mas foi assim como os principais meios de comunicação trataram, e assim também entendeu o Xandão e a Suprema Corte. Cana nos velhinhos. O povo não vai recuar não, porra! Corre! Agora com Lula presidente, já era de se esperar que as coisas só iriam piorar. E para aqueles que sonhavam voltar a comer uma boa picanha, com esse governo devem estar satisfeitos se ainda estão conseguindo comer ovo. Existe um grupo político que se funde com toda a história contada nesse vídeo, e que acabou se tornando o movimento mais odiado do Brasil. Quer saber o porquê? É só clicar no card que está aparecendo na sua tela agora. A sua audiência, meu muito obrigado e até mais.